o Aldo Machado. Fazer a loja? Bom, pessoal, como eu acho que agora na parte da tarde a gente vai fazer uma. Vocês podem interromper e fazer perguntas, né? O presidente está mostrando azul, fazer isso mais, não como se fosse uma palestra, mais um bate-papo, né? Então, nós lá, como eu falei hoje de manhã, a primeira coisa que tem que ser feita é a troca de rainha. Todos aqueles maneiros que a gente pediu para fazer, eles não têm como fazer se você não tiver uma boa rainha. Então nós lá, a primeira coisa que a gente faz é as trocas de rainha. Sempre fazendo no final da florada, nós não fizemos no começo da florada e nem durante a florada. Mas nós temos aqui a Lucilene hoje que entrou, ela estava quietinha aqui, né? Ela ia lá na universidade, lá da UEM, lá de Maringá, e que veio aqui para o Sul para fazer estágio. Então ela chegou lá em São Gabriel, um determinado dia lá, nem sabia onde era São Gabriel. Veio com indicação do professor, quando eu vi assim para ela lá na rodoviária, ela foi fazer estágio. Tá bem, então vamos lá. E ela, lá em São Gabriel tem um ditado, né? Quem bebe água da bica lá é uma bica que lá não sai mais de São Gabriel. O que aconteceu? Ela terminou se hospedando lá em casa e, como eu tenho dito muitas vezes, nem a cachorra ela sai mais lá de dentro. Então ela está fazendo as nossas rainhas lá, está colaborando com nós, é a primeira técnica que a e teve aqui no Rio Grande do Sul, e o trabalho dela é excelente. E como ia sobrar agora para mim fazer essa química, agora na parte da tarde ela estava aqui junto, vamos aproveitar o conhecimento dela, até porque essa semana que passou, ela esteve lá em Alegrete, onde eu estive também lá numa palestra, e achei muito interessante a apresentação dela, da forma que ela apresentou, é bem simples, fácil de se entender. Mas como a gente sabe que o tempo está meio curto aqui, porque não tem mais de 7 horas de viagem, eu vou fazer o seguinte: depois a gente vai tirando as dúvidas, eu tenho, vocês têm meu contato aí, vocês podem me consultar a hora que vocês quiserem, não tem problema nenhum, para a gente tirar algumas dúvidas. Mas eu vou chamar aqui a gente aqui, a Lucilene de Matos, para ela fazer uma apresentação dela. E vamos ver se a gente consegue fazer com que ela apresente menos tempo possível, né? E vocês podem interromper também a qualquer momento e fazer as perguntas para ela. Tá bem, pessoal? Eu não sei se o pessoal vai atrasar, não quer chegar mais para frente aqui, fica até mais próximo aqui e fica mais fácil até para vocês fazerem algumas perguntas. Tá bem, pessoal? É isso aí então. Vou passar de imediato para você para ela fazer a apresentação dela. Olá, boa tarde. Como o Aldo já falou, né? Eu sou zootecnista, formada pela Universidade Estadual de Maringá e vim fazer estágio para cá, acabei ficando e hoje a gente está fazendo esse projeto como assistência técnica do ATEC também lá na região de São Gabriel. Aqui são os municípios que eu atendo, né, com assistência técnica, que é os municípios que a gente está desenvolvendo as produções de rainhas durante a assistência técnica em si. Então, antes da gente falar sobre como a gente vai produzir rainha, a gente tem que entender qual que é o método natural da produção de rainha dentro das colônias, para tentar fazer essa produção de forma correta. Então, na natureza, a criação da rainha, ela ocorre em resposta de 3 fatores biológicos: a orfandade da colônia, por morte da rainha, a reprodução por enxameação ou a substituição dessa rainha por diminuição do potencial reprodutivo ou quando a rainha já não está mais cumprindo com a sua função dentro daquela colônia. De forma natural, essa produção de rainha, ela ocorre na primavera, período que tem maior abundância de floradas, condições
climáticas favoráveis. Por que a gente tem que produzir rainhas? Qual que é o intuito disso? É um dos pontos mais importantes para a profissionalização da atividade. Por quê? Porque as abelhas selvagens, como aqui nesse vídeo, as abelhas que a gente encontra na natureza, elas apresentam uma genética desconhecida. A gente não sabe a capacidade produtiva, a gente não sabe como que vai ser aquela produção. Então, um apiário derivado só de enxames capturados na natureza, ele vai ter uma produção heterogênea. Não vou ter um padrão de produção naquele apiário, porque eu não sei qual é a qualidade das minhas rainhas, elas vieram de fora. Uma boa agricultura, uma boa produção deriva da genética da rainha, o manejo adequado e o ambiente. Esses três fatores que vão trazer uma boa produção. Então, a genética vem como primordial ali naquela situação. Então, para elencar os motivos da produção, a gente tem a substituição das colônias dos produtos de rainha, a introdução das rainhas nessas colônias, rainhas com baixa produção, então a gente faz substituição por motivos de baixa produção, substituição de rainhas velhas, ganhando tempo de produção nessa substituição. Por que eu vou deixar aquele meu enxame trocar de rainha naturalmente se eu posso ir lá trocar e ganhar tempo nessa produção? Uma uniformidade e aumento de produção, controle de enxameação, divisão de colônias para ampliação de nucleários ou até divisão de colônias para a produção de núcleos para venda ou para o próprio consumo. Né? Introdução das características desejadas ou o melhoramento genético. A gente vai introduzir uma rainha com as qualidades que a gente deseja introduzir ali, sabendo aquela genética para a nossa produção. Então, de forma natural, quais os fatores que sugerem à colônia essa produção de rainha? Uma boa florada, aquele sinal de tem alimento lá, vamos multiplicar, vamos crescer o nosso enxame, aí ocorre a enxameação reprodutiva, porque elas vão crescer até um ponto que elas vão acabar se enxameando. A substituição de rainhas velhas, doentes ou anormais por algum acidente, ou até uma lei de nosso que a gente foi lá e acabou ferendo aquela rainha, machucando aquela rainha. Falta de espaço para postura, também ocorre a enxameação, quando a gente não dá esse espaço para ela realizar a sua função, ou a orfandade acidental ou provocada, quando a gente vai lá e mata ela, ou quando acontece alguma morte por algum motivo dentro da colônia. Então, esses são os fatores naturais que sugerem essa produção na nossa colônia. Um outro ponto que a gente precisa de ciência para o cronograma da nossa produção de rainha é o ciclo de desenvolvimento dela. É através do ciclo de desenvolvimento da rainha que a gente vai saber quando que eu vou fazer a transferência larval, quando que eu vou retirar aquelas caleiras para introduzir na colônia, ou não vou introduzir as caleiras, quero introduzir as rainhas, quando que eu vou colocar aquela caleira numa gaiola para poder ela fazer a emergência na gaiola e depois introduzir a rainha. É tudo em cima do ciclo de desenvolvimento. A gente tem que ter bem ciente de que o ciclo de desenvolvimento ele é dividido em três fases. A fase de ovo, que tem a duração de 3 dias, a fase larval e a fase de pupa. E essa fase de ovo, a gente tem que treinar bem a nossa vista para poder assimilar ali qual que é o período do ovo, para a gente começar o nosso cronograma de atividade de produção. Então, como tem os 3 dias são bem demarcados, onde o primeiro dia de postura o ovo está bem de pé, o segundo dia ele está começando a inclinar e o terceiro dia ele está totalmente deitado dentro dos alvéolos. Como mostra aqui nessa imagem, ovo de um dia, ovo de um dia, ovo de um dia, aqui está começando a inclinar, ovo de 2 dias. Então a gente tem que ter bem ciente disso, tem que treinar nossa vista para conseguir detectar isso na colônia, que é a base do nosso calendário de produção das abelhas rainhas.
Então, aqui o desenvolvimento da abelha rainha organizada, a abelha rainha que a gente tem na nossa região, no nosso país. Os 3 primeiros dias, fase de ovo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias de larva. Aqui no 9º dia vai ocorrer a operculação da realeira e o restante de pupa. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias de pupa, ocorrendo a emergência da rainha no 15º dia. Isso é uma média. Nem sempre vai ser os 15 dias exatos. Fatores climáticos podem intervir quando está muito quente, quando não está muito quente. Pode nascer com 14 dias, pode nascer com 16 dias. Isso é uma média de tempo estimado do ciclo de desenvolvimento delas. Agora, indo mais para a nossa parte prática. Como que eu escolho a minha matriz? Como eu escolho aquele enxame que eu vou dividir ou eu vou usar aquela genética lá para poder fazer a minha rainha? Através dessas 5 questões. O padrão de postura, a produtividade, o temperamento, a resistência a doenças e a morfologia. Lembrando que a gente não pode avaliar nossa matriz só observando a rainha. Nós temos que ver as características do todo também. Então, avaliando a postura. A postura, ela é uma característica do indivíduo. Então, aqui sim, ela é uma característica única da rainha que a gente vai avaliar. Ela não é uma característica do grupo todo. A gente procura a postura uniforme ao longo de todo o favo, como está representando nessa imagem aqui, sem falhas e durante todo o seu período de postura. A gente quer isso daqui, a gente não almeja isso. Essas rainhas aqui são já rainhas com problema de postura ou rainhas mais velhas, a gente não deseja fazer a modificação delas. O outro tópico é a produtividade. Aqui já tem uma característica do grupo. Se a nossa rainha for prolífera, ela tem uma taxa de postura boa, igual naquele primeiro tópico, a sua prole tende a ser prolífera também. E nesse caso, o resultado vai ser a nossa produção de mel. Se eu estou colocando uma genética para a produção de mel, o meu resultado vai vir para a produção de mel. Existem genéticas melhores para pólen, existem genéticas melhores para a produção de própolis. Então, cada produto apícola ali tem a sua capacidade, a aptidão melhor, assim, se falou, né? Trocando uma rainha, colocando uma rainha nova no nosso enxame, a gente consegue aumentar até 10 quilos a mais naquela safra ali sem precisar fazer mais nada. Só a troca da rainha já me aumenta de 10 quilos a mais na minha colônia. Então é um tópico muito importante essa troca. O outro ponto é o temperamento. O temperamento também é uma característica do grupo e não do indivíduo, onde a gente vai avaliar questões de comportamento higiênico, questões de defensibilidade, questões de comportamento de enxameação. Aqui eu trouxe tem 2 testes, o teste de defensibilidade e o próximo teste de comportamento higiênico, que são testes simples a ser feito. É claro que o apicultor que tem as boas práticas agrícolas, que faz os manejos adequados no seu aviário, ele vai saber qual que é aquela colônia que é menos brava, qual que é aquela colônia que é mais defensiva, ele vai saber qual que é aquela colônia que tem um comportamento higiênico melhor. Então, aqui são testes que a gente faz mais a nível acadêmico, mas nada impede de vocês também realizar para vocês terem uma noção do que vocês têm dentro da casa de vocês. Esse teste aqui de defensibilidade é o teste de STORT. Ele é o teste da bola de camurça, ou da bola de camurça, ou do quadradinho aqui de camurça, como está nessa foto aqui. Uma bola, se for a bola, uma bolinha preta, de 3 centímetros de diâmetro, ela vai ficar
branco de aproximadamente 15 a 20 centímetros. Eu costumo brincar que esse teste é o teste kamikaze. A gente vai pegar essa bolinha, vai colocar o EPI, o macacão, tudo, vai até o apiário sem a fumaça, sem o fumegador, vai pendurar aquela bolinha na frente da colônia ali e vai chacoalhar. Nisso, a gente vai contabilizar o tempo até a primeira ferroada na bolinha de camurça, o número de ferrões que vai ter nessa camurça em 60 segundos e a distância de perseguição que essas abelhas vão fazer em velocidade normal. Então eu vou lá, vou pendurar ali a bolinha de camurça, deu a primeira ferroada, conto 60 segundos e depois sai do apiário em velocidade normal, que é o teste kamikaze. A gente vai lá e vai tentar aquelas abelhas para poder fazer essa avaliação. Esse teste ele é aplicado das 7 às 9 horas, das 12 às 14, das 15 às 17, os horários mais padrões assim que a gente se fazer. E, através disso que a gente vai saber, é muito defensiva, é pouco defensiva. Aí no caso, eu como agricultor, eu vou querer multiplicar qual? Aqui é um pouco menos defensiva, né? Do meu manejo. Não vou querer aquelas gravosas. Então esse teste é muito bom. Outro teste é o comportamento higiênico, que ele é o método de perfuração. A gente vai separar dois quadrantes num quadro, o quadrante A e o quadrante B, como está aqui nas imagens. O quadrante A, eu vou fazer a perfuração utilizando alfinetezinho. Faz essa perfuração de 100 células, uma área de 10 por 10, ali 10 linhas por 10 colunas. Faço a perfuração, volto esse castigo para o mesmo local, naquela colônia, e depois de 24 horas eu vou ir lá de novo, pegar esse castigo e vou contar quantas células dessas perfuradas estão limpas. Um comportamento higiênico bom, maior ou igual a 80% das células perfuradas limpas. Um comportamento razoável é aproximadamente 50% daquelas células perfuradas limpas. E um comportamento ruim é quando mais de 50% ali não é limpo, quando elas não limpam aquela célula. Aqui nesse caso, ó, teve todas elas limpas. Aqui já não. Nota-se que elas começaram a fazer a higienização dessas células, mas ainda ficou pedaço de abelha ali no fundo, pedaço da pupa ali no fundo. Esse comportamento higiênico, ele é bom para quê? Com o comportamento higiênico, elas vão tratar questões da sanidade dela. Questões de roupa, através da sanidade, do comportamento higiênico, elas vão eliminar as roupas, uma fazendo a limpeza nas outras. É através desse comportamento que elas vão impedir que as doenças acometam elas. Então, esse é um dos principais a se fazer. Outro teste, outro comportamento do temperamento é a tendência de chameação. Esse também tem um teste para se fazer, mas a gente consegue observar quais colônias do meu apiário fazem a enxameação e quais não fazem. Eu não vou querer multiplicar uma colônia que faz a enxameação constante, porque a gente quer a população dentro da caixa da produção, né? Outra característica a se ver na nossa matriz é a resistência a doenças. Também é uma característica de grupo e não do indivíduo, onde a gente quer colônias que são resistentes. Como questões de varroa, a gente não vai duplicar uma colônia que apresenta uma grande porcentagem de infestação de varroa. Cria giz, cria pútrida, cria gelada. Essas doenças não são acometidas aqui no Brasil, mas a gente precisa ficar de olho sempre nessa situação. Como parte de teste na resistência a doenças, a gente tem o teste da varroa, que é um teste simples a ser feito, onde a gente vai coletar cerca de 100 a 200 abelhas num frasco de boca larga contendo álcool. Vai deixar essas abelhas um tempo ali chacoalhando, 10, 15 minutos ali chacoalhando essas abelhas dentro desse pote, para que se tiver alguma varroa grudada nelas, essa varroa saia e fica ali naquele líquido, vai passar esse líquido num coador de tecido branco e vai quantificar essas
usando tecido branco. E a conta da porcentagem também se dá de forma simples. O número de baboulas dividido pelo número de abelhas vezes 100 vai te dar a porcentagem de baboulas naquela colônia. Outro item para a gente escolher a nossa matriz é a questão morfológica. Essa característica é tanto de grupo quanto do indivíduo também. Onde a gente, como exemplo, eu trouxe essa imagem dos zambões dentro da colônia. A gente procura o quê? Uma colônia que apresenta zambões com cores uniformes, porque essas cores uniformes indicam uma rainha, mais puro vai ser e uniformemente vai ser essa característica. Então aqui, ó, numa mesma colônia, temos zambões diferentes, coloridos, porém todo uniforme a sua coloração. Agora, na prática, as condições para a produção. Qual a nossa época do ano mais adequada para se produzir? Na natureza a gente fica na primavera, mas e na produção a campo? Quando a gente faz? Se a gente vai controlar a temperatura, se a gente vai controlar o ambiente, a gente não vai ter as intempéries climáticas que a gente tem. Quando fazer só na primavera? Não. A gente pode fazer na primavera, a gente pode fazer no outono, a gente pode fazer no verão. Aqui na nossa região a gente não faz no inverno, porque ele já complica um pouquinho, né? Mas lá em outras regiões do país, sudoeste, para cima, eles conseguem pensar também no inverno, dependendo do ano que eles estão ali. Uma florada abundante e contínua. Lá na primavera existe a florada abundante e contínua, então elas vão fazer a multiplicação. E no nosso caso, quando a gente for fazer no outono, ou quando for fazer no verão, o que a gente pode fazer? Usar a suplementação alimentar. Através da suplementação alimentar contínua fornecida para aquelas colônias, elas vão entender, ó, tem entrada de alimento, vão produzir, vão multiplicar. Então é aí que vai ter uma aceitação boa de rainhas quando a gente faz aquele processo de transferência. Existência de zangão também é uma parte muito importante, porque não adianta a gente fazer a rainha e não ter o zangão para fazer a fecundação. Então, nesse caso aqui, a gente também pode fazer o estímulo daquelas colônias para elas produzirem zangão. A localização adequada dos apiários. Qual é a localização adequada? A gente não pode fazer em mata fechada, porque isso complica a parte da saída da rainha para o voo nupcial. O que é interessante? Ambiente que não tenha tanta ocorrência de vento e que mantenha uma temperatura. Clareiras são legais de se fazer, porque eu vou ter em volta árvores que vão impedir aquela entrada de vento contínua e vai ter espaço para o voo nupcial, e quando ela voltar, ela também vai ter espaço para se acomodar naquela caixa e saber qual é a caixa dela, qual é a colônia dela. Aqueles corredores que a gente abre às vezes para a produção de mel, que tem o espaço de colocar as colônias, o espaço da gente entrar com a caminhonete só, já fica um espaço pequeno para ela aceitar voo. E já dificulta também questões de zambões fazerem os voos até ali. Então as clareiras são interessantes para se fazer isso, fazer instalações de apiários em locais como clareiras. E população na colônia. O que a gente precisa para uma boa aceitação e para a aceitação ali? Abelhas nutrícias nas nossas colônias receptoras. Não importa eu ter um grande volume de abelhas campeiras dentro de uma colônia que eu estou fazendo a rainha. Porque ali eu preciso de nutrícias, eu não preciso de tanta campeira. Então, aquelas nutrícias ali que vão fazer a alimentação das larvas que eu vou produzir para fazer a rainha, e é elas que vão dar uma maior aceitação. Então, quando eu for fazer as reprodutoras, as colônias que a gente vai fazer essas rainhas, eu preciso ter bastante cria emergente, cria que está operculada, que já
já vai nascer ali, porque a primeira fase de trabalho delas quando emerge é a nutrição. Então é aquelas abelhas que vão sair dali, que vão realizar a nutrição daquela rainha, e não aquelas abelhas que estão indo de fora do campo. Então tem que ter bastante cria para nascer naquele momento que eu estou fazendo aquelas rainhas. Os métodos que a gente utiliza. Os métodos mais famosos assim, que a gente encontra por aí, tem a sem manipulação de cria e tem a com manipulação de cria. Sem a manipulação de cria, a gente tem a puxada natural, que é o que a gente só orfana ali, pronto, acabou. Tem aquela que perdeu a rainha, né? Aqui a gente orfana já é a puxada natural forçada, porque a gente fez a orfanação, a gente matou a rainha. Tem o processo Miller, que é os favos dentados, e tem o processo espanhol, que é o favo deitado. Eu vou mostrar aqui bastante para vocês, só para ilustrar, mas aqui na região, onde eu passei até hoje, não vi sendo utilizado os processos Miller e o processo espanhol. É mais puxada natural e puxada natural forçada. E com a manipulação de cria, nós temos o método do Lino e o método do Forte. Aqui é o método Miller, que é os favos dentados, onde ocorre a manipulação do quadro só e não da cria, fazendo esses dentes no favo, onde vai ser colocado lá para fazer a costura. Não sei se conseguem enxergar, mas nesses alvéolos tem costura em todos eles. Vai ser voltado para a colônia e as operárias vão fazer essa produção de rainha desse jeito aqui. Teoricamente, esses favos dentados eles servem para ficar mais fácil da gente recolher essas cadeiras daqui e introduzir elas em outras colônias. E ali assim, ali foi orfanado? Não, aqui a gente coloca em uma caixa que tem a rainha para fazer a costura e depois leva para outra caixa onde não para orfanar. Ou faz a orfanação também ali, daí você não precisa usar outra caixa. Mas precisa ter a rainha fazer a costura nos favos. Aí ela vai fazer a costura, não? Aí aqui teoricamente fica mais fácil de você arrancar as cadeiras que está introduzindo nas outras colônias. E esse é o método espanhol, onde a gente vai pegar uma tampinha de caneta Bic ali, vai pegar um favo que já tem a costura, vai abrir mais esse alvéolo, como está mostrando aqui, e vai colocar ele em uma espécie de neugra adaptada na forma horizontal, com esses espaços que a gente abriu voltados para baixo. Dessa forma as abelhas vão puxar as realeiras aqui, de forma que fica para baixo. A gente vai lá e coloca essas gaiolas nas realeiras que elas puxaram aqui e volta para a colônia do mesmo jeito. Aí as rainhas vão nascer ali nas gaiolinhas e você já vai conseguir fazer a manipulação e passar para as caixas necessárias. Esses são os dois métodos que existem, mas eu não vi o pessoal utilizar por aqui. O que a gente utiliza mais? A puxada natural, que ela é uma produção feita pela própria colônia, em resposta da enxameação ou perca da abelha rainha. Então, eu tá querendo enxamear, fui fazer uma maneira lá, tá querendo enxamear, puxou uma realeira. Essa parte é a puxada natural, a gente vai tirar aquela realeira dali, vai colocar em uma outra colônia para que ela não enxameie e assim eu faço uma nova colônia. Só que daí já é aquela questão, eu quero abelha e tem tendência de enxameação? Se eu pegar uma realeira nessa puxada natural para enxameação, é o que eu quero? Então a gente utiliza mais a parte da puxada natural forçada, onde a gente vai matar aquelas rainhas indesejadas, vai fazer a puxada natural, vai utilizar as realeiras puxadas para colocar em outras colônias e fazer essa introdução. Então, a indução das realeiras vai ser dada através da orfanação e após a operculação, as realeiras elas serão retiradas e introduzidas em outras colônias. Aqui é um vídeo
mostrando a orfanação. Nesse vídeo aqui, eu não sei se vocês perceberam esse sistema. Aqui, ó. Aqui é uma peneira. Nesse caso aqui é uma melgueira, mas é mais interessante fazer em um sobrelinho. Pega o sobrelinho, coloca uma pedra escritora embaixo. Aqui também a gente não revestiu ela de alumínio, pela iluminação. Dá para se revestir no interior do sobrelinho com aquele alumínio, que vai facilitar na hora de você bater as abelhas em cima. A tela escritora para quê? Passa a operária, mas não passa a raiz não. Então na hora de eu procurar a raiz vai ser mais fácil, porque as minhas operárias vão descer e vai ter a dela. O alumínio em volta serve para as abelhas não terem contato com a madeira e conseguir subir. Porque às vezes as abelhas sobem e levam a rainha junto. E aí a gente acaba não achando. Então dessa forma aqui, deixa eu colocar o vídeo para vocês. Dessa forma aqui a gente bate as melgueiras na peneira, ou a alumínio, e acha a rainha. Olha, de forma mais fácil. É claro que existem várias técnicas de orfanação. Essa é uma das mais fáceis que eu já vi que a gente costuma praticar. Nessa questão aí da melgueira que vocês viram aí, é o método mais simples que tem para se fazer. Coloca um pouco de fumaça embaixo no ninho e deixa uma melgueira em cima, e essa melgueira ela vai dar uns 2 minutos mais ou menos, a rainha sobe para a melgueira. Então você bate a melgueira em cima daquele, seja o ninho, ou seja a melgueira vazia, com a tela escritora pregada no fundo, a rainha fica caminhando em cima. Então é um método muito fácil de se fazer. Caso ela não esteja na melgueira, aí a gente bate palmo por palmo também. Aí já é uma trabalhinha mais, mas compensa. Então aqui na forma de puxada natural forçada, a gente forma núcleos cegos, de divisões com apenas 3 favos nesse núcleo. Um favo com cria aberta, com os ovos, onde aquele novo enxame vai puxar aquela rainha. Um favo com cria fechada, um favo com reserva alimentar. Esse núcleo de 3 favos vai ser o nosso núcleo cego único. O que ele produzir de realeiras vai ficar para ele. A gente não consegue fazer a divisão dessas realeiras. Ou então a gente também pode fazer essa técnica com grupos de núcleos cegos. Só que daí nesse caso a gente faz núcleos com 5 caixinhos, em vez de 3. De 5 ou 6. Em vez de ter um caixilho só com o ovo ou a larva de antiga que elas vão puxar a galera, a gente vai colocar 3 caixilhos de ovos e larvas para elas puxarem a galera. Então vai ter 3, aqui a gente consegue fazer a divisão. Pegar um caixinho e colocar para outras caixas, aproveitando. Então, nesse caso, o que a gente pode fazer? A gente escolhe a nossa matriz. Vamos supor que a gente escolheu 3 matrizes para a nossa divisão. Fez ali a orfanação, ou fez a divisão de 5 ou 6 caixilhos. Então, a gente tem 3 matrizes. Depois de 6 dias que a gente fez essa divisão ou essa orfanação, a gente vai lá e faz mais 3 divisões, e aí não importa a genética daquela caixa, importa a genética das minhas 3 matrizes lá. Essas 3 colônias, elas vão também querer puxar a rainha delas, só que daí a gente já vai produzir a realeira que a gente fez a nossa matriz. Então, quando a nossa matriz estiver pronta, as 3 divisões de genéticas não escolhidas vão estar prontas também. Então, em vez de fazer uma, a gente consegue fazer 2. No caso ali, 3, a gente fez 6 divisões. Então, é um método de núcleo cego, só que é um método de núcleo cego que a gente consegue fazer mais rápido as divisões, obter mais enxames em um processo, ao invés de fazer os
5. Porque daí, como eles vão puxar muito a realeira, elas enxameiam. Você faz ali, 3 é o ideal, porque ela vai puxar uma quantidade razoável para aquela população que está ali de abelhas. Se a gente colocar de 5 ou de 6 para formar núcleo cérebro e não dividir aquelas realeiras, elas vão enxamear. Elas vão acabar enxameando. Aí, o que a gente vai aproveitar são essas realeiras. A gente pode tirar um favo da matriz e passar por uma caixa de divisão. Vai dividir aquelas realeiras lá e vai formar os núcleos. O método artificial do livro. Ele é o mais antigo já registrado e é o mais utilizado até hoje para produção comercial. Ele pode ser utilizado cúpulas artificiais de cera, como nessa foto, cúpulas artificiais de acrílico, como nessas duas. Nesse caso aqui, as cúpulas artificiais modelo Licote. E essa outra aqui são as cúpulas artificiais JZDZ. O Machado trouxe aqui umas de exemplo. Essas daqui, elas são cúpulas importadas, são cúpulas ou dos Estados Unidos ou da Inglaterra, que a gente consegue comprá-las. É o JZDZ. E é aquelas que o Aldo falou que tem um chapéuzinho. Elas têm um biquíni e tem esse chapéuzinho em cima. Como aqui na imagem, tem esse chapéuzinho. E essa outra aqui é o modelo. Deve falar na introdução essa parte. Não adianta. Essa outra cúpula aqui é a cúpula do Licote. Todo esse sistema aqui utilizado nesse caixilho de porta-cúpula é do sistema Licote. Só que daí o Licote ele não tem a manipulação, você não vai fazer a transferência larval, né? O Licote, a abelha faz a postura nas cúpulas e você só coloca as cúpulas nesse sistema aqui. Mas nesse caso aqui a gente pode utilizar para fazer a transferência larval. Porque no caso da JZDZ, a gente não consegue colocar gaiolas para elas nascerem, para elas emergirem. Em questões institucionais, quando a gente faz em laboratório de universidade, que a gente tem a incubadora e as coisas, a gente consegue pegar essa cúpula aqui, colocar em uns vidros de penicilina e colocar dentro da geladeira. E aí essas abelhas vão emergir dentro dessa estufa. Mas a gente não consegue colocar gaiola. Nesse caso aqui a gente consegue colocar gaiola, que é aquelas gaiolinhas do próprio Licote. Então a gente tem esses dois modelos. O método do livro, ele consiste na transferência larval do favo de cria para as cúpulas artificiais. O que vai determinar o quanto as colônias matrizes, questões de quantidade, quantas colônias matrizes eu vou utilizar e quantas receptoras eu vou utilizar, é o número de rainhas que eu pretendo produzir. Aqui no caso da JZDZ, a gente consegue em um porta-cúpulas produzir 45 rainhas. Então 6 sarrafos com 15 cúpulas desse modelo. Nesse caso aqui a gente já não consegue, acho que 30 cúpulas. A gente consegue produzir porque tem que ter espaço da gaiola. A gente consegue produzir menos. Então depende da quantidade de rainhas que a gente quer produzir, vai depender da quantidade de receptor que eu vou utilizar e a quantidade de matriz também. Os materiais utilizados nesse método, eu vou ter que ter obrigatoriamente uma matriz de receptoras, eu vou ter que ter as pinças, as cúpulas, o quadro porta-cúpulas, que é esses quadros que eu mostrei para vocês. A geleia real não é um item obrigatório, não, a geleia real é um item obrigatório, que não é obrigatória a água destilada. Em questões laboratoriais, a gente faz a diluição da geleia real em água destilada. Na prática, a gente não tem acesso à água destilada para fazer a diluição. Ter acesso a gente até tem. Só que nessas farmácias de manipulações, pelo menos lá em São Gabriel, onde a gente reside, eu consigo comprar apenas de litro. E eu utilizo muito pouco, acho que não utiliza 20 ml.
Só que essa água destilada ela fica inutilizada muito rápido. Eu acho que a duração dela é de 7 a 8 dias só. Então não compensa eu comprar 1 litro para usar 20 ml e perder o resto que a gente não utiliza. A luminária é obrigatória para a gente conseguir identificar as larvinhas ali embaixo de forma mais fácil. O suporte para favo depende do local que você vai realizar essas transferências, para você ter um suporte. Alimentador, suplementação alimentar, panos líquidos, o aquecedor, o umidificador. O aquecedor e o umidificador também não são obrigatórios assim. Se a gente vai fazer numa sala, a gente precisa de um aquecedor e de um umidificador. Se a gente vai fazer dentro do carro, a gente tem o ar-condicionado e o umidificador aí, dependendo da situação e da época do ano, a gente não vai precisar utilizar. Os favos com as larvas, a tela distribuidora também não é obrigatório utilizar, é utilizada em mini recrias, no nosso caso não, só porque sinônimos para acadêmicos acadêmicos, que é mais utilizado. A gaiola de transporte e produção e o cante. O cante é aquela pastinha branca que a gente faz com um açúcar de confeiteiro e mel, coloca nessas gaiolas de transporte, braçadeira sedimentária nessa pastinha. Então, como é que o artificial colhido? Lá na prática, a minha receptora tem que ter alimentação alimentar constante, porque é através dessa alimentação constante que ela vai entender que tem uma florada rica e que ela pode fazer a produção dela e que não vai faltar alimento para ela. Então, a suplementação tem que ser constante, uma solução de sacarose, do xarope, a gente utiliza na proporção de 1 para 1, 1 de água para 1 de açúcar. A forma utilizada varia do jeito que vocês trabalharem. Pode ser fornecida através de alimentadoras de superfície com os filhos, pode ser utilizado em alimentador de suporte, pode ser utilizado aqui nos saquinhos. Essa imagem aqui foi feita no apiário dual, que é o sistema que utiliza alimentações no alimentador de superfície com o saco de xarope. As minhas receptoras, a gente forma elas em ninhos, só que a gente não utiliza tudo eles. Igual no cérebro, a gente utiliza 5, 6 vasos, a gente também faz no ninho. Aí aqui no caso, o do meio, o cachimbo do meio é o cachimbo porta-cúpula. É esse cachimbo que a gente vai fazer na ciência larval e vai colocar lá. A gente pode, dependendo da época do ano, utilizar também a manta térmica ou um poncho. Coloca um poncho aqui, nesse caso foi a manta térmica, que é onde está os cachimbos e o porta-cúpula. A transferência de larvas de fato de larva da nossa matriz para a colônia, para as cúpulas artificiais com tempo de elétrica alto. É o método de transferência. Só que esse método ele possui 4 etapas. A primeira etapa é a observação dos ovos, como eu havia falado antes, um processo principal para a gente formar o nosso calendário, a transferência larval em si, a introdução das receptoras e as teleiras. O nosso ambiente fechado e controlado precisa ter a temperatura de 32 graus, tendo uma oscilação de 2 a mais ou 2 a menos, e uma umidade de 60%, tendo uma oscilação de 10 a mais, 10 a menos. Por quê? A gente precisa simular as condições internas das colônias, onde elas fazem as saídas, de forma natural. Então, a nossa sala tem que ter essa temperatura e essa umidade. A primeira fase, a observação dos ovos. Eu vou aqui, ó, ovo,
comprometida por causa do tempo ali que foi menor na alimentação da geleia real. Então a gente sempre pega os de 24 horas. Aqui a transferência larval seguindo a temperatura e a umidade. Nesse caso aqui, a gente realizou a transferência dentro de uma